Só porque Jesus é bom. Nós vamos ler o capítulo 5, versículo 16. Depois nós vamos ler os versos 24 e 25. O título da minha mensagem, a mensagem do Senhor, nessa manhã que Ele me deu, é As Incríveis Agendas da Nossa Alma. Tá? As Incríveis Agendas da Nossa Alma, em Gálatas, capítulo 5, o verso 16. O verso diz: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Em outras palavras, a agenda da alma. E o verso 24 diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou a alma, com suas paixões e cobiças. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nessa noite nós queremos uma vida no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Eu queria que você orasse e pedisse isso antes de sentar. Pai, oramos por uma vida no Espírito, para andar no Espírito, operar pelo Espírito. Senhor, dá-nos vitórias sobre a vida na alma. Senhor, dá-nos vitórias sobre tudo aquilo que é da alma, tudo aquilo que é tão natural, e nós queremos uma vida plena do Espírito. É isso que nós oramos. Eu declaro que a palavra não vai voltar vazia, porque ela é a palavra do Deus vivo. Eu declaro que ela promove em nós a sua obra nessa noite, e os anjos do Senhor tomam conta do ambiente e determinam o domínio de Jesus sobre nós. Eu peço o sangue de Jesus sobre as nossas cabeças, enquanto nós recebemos o alimento do Senhor. Alguém diz comigo: eu agradeço o alimento do Senhor. Vamos então comer, vamos então nos alimentar. Queria agradecer a Deus pela vida do presbítero Douglas, por nos ajudar a dirigir o culto, dirigir a casa do Senhor nesse lugar. Nós fomos chamados para a vida do Espírito. Isso é um privilégio muito grande, tá? É uma vida espiritual. Mas preste atenção, essa vida tem que nascer do Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, e ser vivida pelo Espírito, que é o Espírito Santo. Então preste atenção, essa vida espiritual que nós somos chamados para viver, ela não pode nascer da alma. Não pode nascer. Uma das dificuldades básicas dos cristãos do mundo inteiro é tentar viver essa vida cristã, essa vida espiritual, na força da alma, ou no esforço pessoal. O problema é que nós aprendemos essa vida no mundo a vida inteira. Nós nunca soubemos o que é ser espiritual. Nós começamos a mexer com isso quando a gente entrou na igreja. Ou mesmo os de nós que nasceram na igreja, a gente não entende direito o que é isso. O que é uma vida espiritual. Bem, eu vou te falar que não é uma vida na alma. E hoje o confronto do Espírito é simples, mas é claro, não pode vir da alma. O problema é que nós nascemos da alma, nós vivemos a vida da alma, e nós estamos tão acostumados a viver na alma, que nós não temos experiência na vida do Espírito. Não temos. E temos uma vasta experiência de viver na alma. Tá? E o que o Espírito Santo veio falar comigo, que é uma oração que eu estou fazendo por mim, é que essa experiência da vida na alma, e eu vou te explicar mais ou menos o que isso significa, como que é viver na alma, ela bloqueia a vida no Espírito. Ela bloqueia. Tá? É o maior bloqueio para nós vivermos a vida poderosa espiritual do Espírito. Veja que as palavras desse texto são muito objetivas e tem uma revelação muito grande. Essa mensagem, ela começou a surgir de um pensamento que o Espírito Santo começou a falar comigo no momento de oração, e o pensamento é o seguinte: há um Espírito que opera em você. Tá? Mais uma vez, eu queria que você observasse as pessoas, elas operam num Espírito. Tá. Se você não opera no Espírito de Deus, você opera em outro, e não é bom. Tá? E a mudança na vida da pessoa depende do qual é o espírito operacional da vida dela. Em outras palavras, em que espírito ela opera?
Em que espírito fala na boca dela? Em que espírito determina as reações dela? As pessoas não têm defesa contra o espírito que opera nelas. Eu vou repetir, as pessoas, o ser humano, não tem defesa contra o espírito que opera nela. Infelizmente, eu tenho que dizer que nós nos defendemos muito do Espírito Santo. Que ele é um espírito tão gentil que a gente resiste a ele. E a palavra de Deus diz, vocês resistem ao Espírito Santo. A gente entristece ele. O único espírito que a gente consegue dominar o Espírito de Deus. Ele está dentro de nós e você não dá espaço para ele. Mas os demônios não. Quando os demônios estão operando numa pessoa, eles são violentos, eles tomam conta, eles não permitem a pessoa pensar, não permitem ela falar o que quer, não permitem ela fazer o que quer, eles dominam. E o Espírito Santo não, ele é esse Espírito gentil. Eu comecei a exaltar o Espírito operacional da minha vida. Quem é que opera no Espírito Santo? Está fraquinho demais, vocês não estão entendendo o que eu estou falando até agora. Há um Espírito que opera em você. E não é um espírito ruim, é o Espírito de Deus. É o espírito operacional. Sabe o que é por exemplo, se você pegar um computador, ele tem um sistema operacional, é o Windows, o que quer que seja. O sistema é o Espírito. Tá? E nós oramos por causa do Espírito. Há um Espírito em nós adoramos por causa do Espírito. Tira o Espírito Santo de nós e essa operação todinha acaba. Esse fervor todinho acaba, essa oração acaba, esse discernimento acaba. E o Senhor falava comigo, o Espírito Santo falava comigo assim, você só discerne os demônios se você primeiro discernir o Espírito que habita em você. A maioria dos crentes não discerne o próprio Espírito que habita em nós. O Espírito Santo é o maior amigo, essa força que move em nós, é o Espírito de Deus. O primeiro espírito que você tem que discernir não é os demônios, não é os espíritos ruins, é o Espírito que está em você. Nós precisamos discernir o precioso Espírito Santo. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa inspiração, ele é, como eu amo o Espírito operacional que opera em mim. Sabe, nós precisamos adorar o Espírito Santo, porque Ele é Deus, eu adoro o Espírito Santo. Eu queria que você aprendesse a conversar com o Espírito Santo. Crente que nunca faz nenhuma oração ao Espírito Santo, não conversa com Ele. Ele é o seu Espírito operacional. Tira ele de você para ver se você ora. Tira ele de você para ver se você canta. Tira ele de você para ver se você lê Bíblia, se você tem algum prazer na vida espiritual, você não tem. Nós dependemos demais do Espírito Santo. Então, Deus propôs que a gente viva operacionalmente por Ele é o Espírito operacional. Sabe qual é o bloqueio do Espírito operacional da nossa vida? É a nossa alma. O primeiro bloqueio é esse, porque a gente está acostumado a essa vida na alma, tá? Um dos resultados mais drásticos dessa vida na alma é que ela nos deixa fracos no discernimento do Espírito. Tá, sabe, você é tão preocupado com você mesmo, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com a sua alma. A gente discerne muito a nossa alma, a gente escuta muito a nossa alma. A alma fala demais, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto da cara dele, não gosto daquela comida, não gosto. Isso é a alma. A alma é o seu sentimento, a alma é a sua carência, a alma é você, é a sua personalidade. A gente vive tão envolvido com a nossa alma, tão apegado nela, a gente ama tanto essa nossa alma, que ela não deixa a gente viver a vida do Espírito. Ela tem que sair de cena para eu viver a vida do Espírito. Você tem que aprender a tirar a alma do controle, mandar ela calar a boca, tirar ela. Sabe, o Salmo 42:11, eu sempre gosto de me lembrar, de referir, porque Davi diz, ei alma, por que você está triste? Ele está mandando ela calar, mandando ela sair da deprê de novo, porque ela gosta de entrar no buraco e fica lá. Tem pessoas que vai para o buraco com ela e fica afagando ela lá, e fica lá, tadinha da minha alma, mas não sabe sacudir ela e tirar ela do caminho. Alguém diz comigo, tirar a alma do caminho. Você precisa aprender a fazer isso, sabe? No Salmo 131, verso 2, Davi diz, eu fiz calar minha alma. Cala a boca, para de perturbar minha cabeça. Não é diabo não, é tua cabeça mesmo, é tua alma. Perturbando você, chamando a atenção, fazendo pergunta. A alma assim, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que vai ser aqui? Como é que é isso? Manda a alma, cala a boca. Shut up, para de me perturbar. Eu preciso ouvir o Espírito Santo, cala a boca. De mim. O Davi diz, eu fiz calar minha alma.
Você precisa aprender a fazer isso, tirar a alma do caminho para poder facilitar. Então, sabe qual é o que acontece? Como a gente não tem muita experiência na vida no espírito e muita experiência na alma, isso facilita demais o engano. Facilita demais o engano. Sabe por quê? A falta de discernimento de espírito, ela vem de não discernir a vida do espírito em nós. Sabe, a vida no Espírito Santo, que não é uma vida emocionalista, não é uma vida dos nossos impulsos, das nossas carências, das agendas da nossa alma. Tá? Hoje eu vou denunciar as agendas da alma. Sabe, isso facilita demais o trabalho do diabo em nossa vida. Irmão, eu vou falar para você, a gente precisa aprender a vencer a gente, antes de mexer com o diabo. Vencer ele não é muito difícil, porque Jesus já venceu, pisou na cabeça, cortou tudo, derrubou tudo. Não tem mais muita coisa que fazer. O problema é que a nossa alma entrou, ficou, tomou conta do terreno, e a alma é terreno dele. Então, tipo assim, ele está cortado a cabeça, os pés tudo furados, ele está todo vencido, mas a alma está no controle, ele vem capengando, mas vem e se instala lá. Porque o problema não é tanto o inimigo, é a nossa alma. Se você aprender a botar a alma no lugar dela, mandar ela se calar, se você aprender a não viver na alma, e eu estou falando para você, eu estou pregando isso porque o Senhor falou para mim, e eu estou aqui pregando. Eu gosto de pregar o que Deus fala para mim, sabe por quê? Vocês pensam que eu estou pregando para vocês, e eu não estou pregando para mim. Eu gosto de pregar a mensagem que Deus falou comigo durante a semana, a mensagem que eu orei inteira a semana por mim, porque quando eu prego ela, aquilo melhora o meu entendimento, aquilo é bom para mim. É claro que abençoa vocês também, mas, na verdade, eu não trouxe uma mensagem para vocês, eu trouxe uma mensagem para mim. Agora, vai bebendo aí. Pergunta do Espírito Santo, para mim e para você. Quanto tempo você já viveu na alma? Come on. A vida inteira. Desde o nascimento. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, que um dos americanos que eu aprendi demais com ele sobre a vida no espírito e a vida da alma é o Arthur Burke. Esse homem, ele tem uma revelação do que é a vida no espírito, do que é a vida na alma, e ele diz que o ser humano nasce na alma. A alma nasce gorda, tá? A alma nasce balô. Sabe por quê? Quando uma criança está no ventre da mãe, o que os pais fazem? O que a mãe faz? Conversa. E abençoa, e fala, e dá amor, e dá carinho, e papai conversa na barriga da mamãe. O que é tudo isso? Alimentando qual das partes da criança? O corpo, a alma ou o espírito? A alma. A alma nem nasceu e já está comendo tudo. Preste atenção no que eu estou falando. Ela nem saiu para o mundo e já tem a atenção de todo mundo. Por isso que as nossas almas são pirracentas, porque ela teve atenção desde o começo, ela teve no controle, e antes de chegar aqui ela já estava no controle. Presta atenção no que eu estou falando, porque isso é uma revelação de Deus. Se você aprender a botar essa alma na cruz, e é o único lugar que ela merece, é ficar na cruz, para ela sair da frente, para o Espírito Santo poder tomar conta. Eu estou falando hoje uma mensagem que eu não vou ter tempo para pregar, as agendas incríveis e ocultas dessa alma. Ela é manipuladora, ela é carente, ela quer o controle. Então, antes da criança nascer, já está todo mundo lá alimentando a alma. Quando nasce, aí pronto, é o xodó de todo mundo, quer estar no colo de todo mundo, é a atenção de todo mundo. Eu te pergunto, qual é a preocupação dos seres humanos, da família inteira, com o espírito da criança? Nenhuma, zero. Em outras palavras, a alma está sendo alimentada e o espírito está lá, raquítico, pequenininho, entendeu? Mas a alma já está grande, porque a alma está sendo alimentada, e os primeiros anos de infância, toda a birra da primeira infância, toda aquela coisa que você sabe que tem na infância de um ser humano, a atenção que ele quer, o mundo é só ao redor dele. Por que tudo isso? A alma no controle. Eu te pergunto, onde está o espírito da criança? Nem fala, é como se nem existe. É raro ver uma criança que o espírito dela está aberto para Deus, que o espírito dela domina a alma. Isso é raro, não estou dizendo que não existe, mas o comum, o normal, é as crianças serem, tem que apanhar, tem que ser disciplinado. Quem está no controle ali? A alma. Entende? Entra na adolescência, quem se manifesta?
Quem se manifesta com uma outra dimensão, com uma outra ousadia, é o espírito, é a alma, entendeu? Aí vai para a vida jovem. Quem faz as loucuras da vida jovem? Quem tem aquela coisa? Quem, entendeu? E vem os impulsos, e vem as coisas. Eu quero dizer para vocês que a gente tem um grande desafio dentro de nós, e não é o diabo. Nós somos uma igreja de libertação, sim, mas que a libertação de verdade resolve o problema da alma primeiro. Resolve o problema da alma primeiro. Primeiro a alma. Sabe por quê? Os demônios só têm terreno onde a alma domina. Não tem. O Espírito Santo encheu, tomou conta, crucificou a alma, o diabo, perdi meu lugar. Perdi meu terreno. Não tem, agora a gente fica expulsando, limpando, mas a pessoa vive na alma, a mentalidade dela é almática, ela vive nos sentimentos, aí o diabo volta de novo, porque a porta está aberta para ele na alma. Só você tem que tirar ela do controle. Se andamos em espírito, vivamos também em espírito. Nós temos uma vida robusta na alma, tá? Olha, tudo que você aprende, quem aprende é a alma, tá? E a alma aprende os raciocínios, os caminhos, as tendências, os sentimentos. A alma é o temperamento, a alma é a personalidade, a alma é as escolhas da pessoa, a alma é a escola que ela foi, a alma é o que ela gosta, é o gosto pessoal. A alma é a expressão do ser humano, tá? E ela tem fantasias, tá? E ela tem carências, viu? E ela tem uma lógica. Ela tem frustrações também, tá? A alma tem sonhos que não são nascidos em Deus. A alma tem coisas que são da imaginação humana. Sabe, o mundo espiritual não precisa interagir conosco, a gente dá conta de fazer um monte de coisa, só a gente. A gente cria um mundo, a gente cria uma fantasia, a gente cria um ídolo, a gente faz as coisas com a nossa própria imaginação. Esse treinamento da alma, essa experiência profunda nos caminhos da alma, ela bloqueia a vida do espírito, que é uma vida espiritual. Ela bloqueia o discernimento espiritual. Uma das coisas que mais me assusta na igreja cristã é a falta de discernimento na vida dos crentes. Os crentes não discernem as outras pessoas, eles não sabem se relacionar, porque eles não conseguem ouvir direito, eles não conseguem. Então, assim, é alma lidando com alma. Fala-se tanto do espírito, fala-se tanto que nós somos espirituais e ninguém percebe o inimigo ciranda no meio das pessoas, põe minhoca na cabeça, porque as pessoas não sabem que estão ouvindo o inimigo. Quer dizer, não há discernimento. Eu pergunto ao Senhor, por que o discernimento na igreja cristã é tão carente, é tão necessário? Eu falo, por uma razão, a igreja vive na alma. Não há discernimento do espírito quando a alma domina a situação. Tá? Essa vasta experiência na alma faz você responder pelos impulsos da alma, tá? Pela pressa. Alguém aqui é apressado? É tua alma. Teu espírito não corre. O espírito, ele espera em Deus. O espírito, ele ouve a voz de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o espírito é tranquilo. Tá? Quando ele cresce, né? Porque tem cada espírito medíocre. A alma é grande, balofa e gorda. Espírito medíocre, pequenininho. O espírito não consegue nem dizer um A, porque a alma não deixa. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu ia pedir para você assim, pede uma revelação. Pede uma revelação, porque os problemas que eu e você temos estão só na nossa alma. No nosso espírito não há problemas. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, porque Deus está nele. O nosso espírito é recriado, o nosso espírito, ele ouve a voz de Deus, ele entende a voz de Deus. O espírito não questiona Deus, mas a alma questiona, a alma não entende. É a alma que não crê, é a alma que resiste, é a alma que desobedece. A alma tem as precipitações, as emoções, tá? E a alma incapacita o espírito, ela impede o espírito. Nós precisamos operar no espírito que nos foi dado para operar. O Espírito Santo é o meu espírito operacional. Eu gosto da música.
Espírito, eu gosto. Espírito, todo crente precisava fazer esses clamores. Espírito Santo de Deus. Estou te falando contigo, Espírito operacional da minha vida. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Segue comigo, vai. Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, eu e você precisamos nos render ao Espírito operacional da nossa vida. Imagina um computador, você instala o Windows nele, ele não aceito, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. E você aperta o Enter, aperta o negócio, faz um reboot, desliga o computador, liga de novo, e para ele pegar o programa, e ele, não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. Tem muito crente que é assim. O Espírito Santo está dentro dele, Deus tentando fazer ele assumir o sistema operacional de Deus, e ele não assume. Sabe por que ele não assume? Porque tem vírus lá dentro, é o vírus da alma, é a alma que não deixa, a alma não entende, a alma é balofa, a alma é gorda, a alma resiste o Espírito, a alma não entende a voz do Espírito, e o crente não aprendeu a crucificar a alma. Sabe, a gente precisa orar para Deus nos dar graça, para botar a nossa alma no lugar dela, que é no cantinho, trancada, com a boca fechada, com a boca amarrada, e deixar ela lá, sabe? Para que ela saia da frente, para que a gente possa viver a agenda do Espírito. Eu vou te mostrar a agenda da alma e tentar ser mais breve com você. Mateus 16, 23, é um texto que vai pegar esse ponto da minha mensagem agora, porque nesse texto está explicitamente mostrando como a agenda da alma funciona em nós. Mateus 16, 23 é quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, ele diz que Jesus é o Filho de Deus, só que em seguida ele chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, porque ele vai ser crucificado, e Jesus finalmente vira para ele e diz, voltando-se Jesus para Pedro, diz, para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, por quê? Porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. A alma nunca tem um interesse nas coisas de Deus. A alma sempre tem um interesse nas coisas dos homens. Essa é a agenda da alma, tá? A única agenda na alma de todos os seres humanos do mundo é a agenda do homem, tá? Nenhuma alma humana por si tem uma revelação dos interesses de Deus, tem um desejo pelos interesses de Deus. A alma sempre vai pender para o lado humano, ela sempre vai buscar os interesses do humano. Sabe quais são alguns dos interesses da alma? Vinganças. Você me pisou, você fez isso comigo. Por que é que em todas as almas a primeira reação é a vingança? Porque a alma está ali para defender os direitos do homem, do ser humano. Maltratos, sabe? A alma tem satisfações que ela quer, insatisfações que ela tem. A alma tem desejos, você precisa discernir os desejos da sua alma. Sabe, a Bíblia chama de paixões e concupiscências. A palavra concupiscência é cobiça, desejos da alma. A alma tem isso dentro de nós, isso é o versículo 24, paixões e concupiscências. Tá? A alma tem fantasias, olha gente, o que tem de gente que voa, mas voa alto, 10 mil pés de altura, fantasiando, imaginações, coisas que, sabe, a alma humana, ela viaja, ela leva você para o país da fantasia, e ela inventa, e ela cria coisas que dão aquela alegria para o ser humano, dão aquela, sabe, carências. Ó, você vê uma pessoa carente, está na alma. O espírito não é carente, o espírito só precisa de Deus. Quando Deus está lá, ele está feliz, ele está satisfeito. Sabe, mas a alma tem carências, irmão. A alma, olha, justificativas. A alma gosta de justificar, racionalizar, explicar as coisas. A alma gosta de se autodefender, se desculpar. Vou parar por aqui, porque a agenda da alma é quase infinita. É quase infinita, tá? Eu queria dizer para você que o Espírito de Deus repudia os interesses da alma.
E o verso que eu estou lendo, o capítulo de Gálatas 5, versículo 17, porque eu li o 16, mas vou ler o 17 agora. Porque a carne luta contra o espírito, e você pode colocar a alma aqui no lugar da carne, e o espírito contra a carne. Há uma guerra entre a alma do ser humano e o espírito que mora nele. E estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Irmão, a guerra está dentro de nós. Antes de qualquer guerra com qualquer demônio, a guerra está dentro de nós. É o Espírito de Deus tentando nos levar à vida espiritual e a nossa alma combatendo o Espírito. Eu queria dizer para você e para mim que o Espírito nos convoca para crucificar a alma. O verso 24 ele diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Isso é uma coisa aprendida. Alguém diz comigo: crucificar a alma é uma coisa aprendida. Eu espero que você já tenha pelo menos começado a aprender. Porque o que tem de crente que andou tão pouquinho nessa questão de crucificar a alma, que a alma ainda domina tantas situações. Não pode nem casar. Se casar vai estragar tudo. Não pode nem ter certas coisas, porque vai estragar tudo, porque a alma não tem controle, ela é descontrolada. Deixa eu começar a falar o descontrole da alma. Tem muita gente que nunca observou como a sua mente é indisciplinada. E o Senhor começou a falar comigo sobre isso. Mentes indisciplinadas. Ela vai para tantos lugares e as pessoas deixam. As pessoas deixam. Elas se pegam em lugares, elas se pegam em situações, elas se pegam em raciocínios. Você não pode simplesmente deixar a sua mente como um cachorro sem coleira andando para onde ele quer. Você não pode. Você tem que manter ela no lixo. Sumiu, você puxa ela. Foi de novo, você puxa. Você tem que disciplinar a mente. Não posso estar pensando isso. Vai embora, solta a minha mente. Você tem que disciplinar a mente. Tem gente que não faz esse esforço. Não faz. Os pensamentos vêm, passam, ficam, fazem morada, fazem tudo. A pessoa não tem controle da alma. Eu sei que talvez essa é a primeira vez que alguém está ouvindo isso, e poucas vezes que eu prego sobre a alma, a gente precisava pregar mais, porque o crente precisa aprender a crucificar, andar mais esse caminho. Eu queria dizer isso aqui: o crente precisa encontrar as agendas da alma em si mesmos. Quais as agendas que a sua alma fica no seu ouvido? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso. As agendas da alma. Eu quero me vingar. Eu não quero perdoar. Mas eu não me sinto bem. Mas eu não gosto dali. Mas sabe a alma falando? A alma, você vai deitar, a alma não deixa você dormir. Ela fica na cabeça, ela fica falando, ela fica sabendo. Você levanta de manhã, ela já começa a dar uma opinião do dia que você nem pediu, mas ela já está falando, está falando, está falando. Gente, olha, eu vou falar para você. Há uma coisa dentro de nós que nós precisamos do Espírito de Deus. Eu queria dizer algo, eu também estudo psicologia, não é que eu sou um psicólogo, sou, mas não sou de carteirinha, né? Algum dia talvez. Mas olha, o que tem de crente hoje que está acreditando só nisso, sabe? E isso ajuda a pessoa a conhecer um pouquinho da natureza humana, mas não ajuda a resolver nada. Eu digo porque as pessoas não entendem que quem tem que consertar a alma é o espírito delas. Deus fez o espírito para colocar a alma no lugar. E a pessoa não tem força no espírito, são espíritos raquíticos. Onde é que você arranja o espírito? Onde é que você abençoa o espírito? Onde é que você fortalece o espírito? Se não tem outra coisa. Não é em psicólogo que você abençoa o espírito. Não é em psicanalista que você fortalece o espírito. Ei, lá você não vai ajudar em nada o seu espírito. Nada. Vai conhecer alguns mecanismos de defesa, vai conhecer algumas técnicas, vai conhecer isso, aquilo, para quê? Para ficar lidando alma com alma. Não vai sair muito do lugar, eu te garanto. Agora, enche um espírito do Espírito Santo, para ver se ele não põe a alma no lugar. Enche um espírito do Espírito Santo, porque a nossa vida não é a vida no psicólogo, é a vida no Espírito. Não é no psicanalista, é no Espírito. Come on, gente. A igreja não pode ser um lugar de clientes de psicólogo. A igreja tem que ser um lugar de clientes do Espírito de Deus. Come on, gente. E não penso que eu estou falando mal de psicólogo, não, porque eu estou estudando também. Mas é só para conhecer a maldade da bichinha, só para isso. Você fica assustado quando você começa a estudar psicologia. Você fica assustado. Você tem uma alma perdida dentro de você. Perdida. Quando Deus fala, eu vim salvar as vossas almas, é porque Ele sabe. Ele sabe que Ele precisa salvar as nossas almas.
elas são cheias de interesses humanos, desleais a Deus. A alma nunca vai pender para o lado do espírito, nunca. A palavra de Deus está dizendo, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes dois se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. O problema é que a maioria da igreja é guiado pela alma, é a única bússola que tem, é o meu sentimento, é o meu impulso, é o meu raciocínio, é o que eu penso, é a minha perspectiva, é o que eu aprendi. Isso é alma, brother, alma. Cadê a revelação do Espírito de Deus no teu espírito? Cadê? Não tem Bíblia, não tem oração, não tem relação com Deus suficiente para Deus chegar a abrir aquela alma, enfiar uma revelação no Espírito. Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Pedro, você é o Filho de Deus, o Deus vivo, o Messias. Jesus falou: não veio da alma, não veio da alma. Não foi carne e sangue, foi meu Pai que te revelou. Revelou aonde? Não revelou na alma. Não tem uma revelação do céu que desce na alma, no sentimento. Ela desce no Espírito do céu. Come on, church. Eu amo a vida do Espírito. Eu amo a vida no Espírito. Quero viver uma vida no Espírito. Embora eu tenha uma alma empolgadinha, como você pode ver. Mas eu falo: Senhor, não deixa a minha alma tomar conta, não. Alguém quer falar isso para Deus? Senhor, não deixa a minha alma tomar conta, não. Irmão, por favor, olha para mim um minutinho. Você está triste. E passa muitos momentos assim. Momentos que você está desanimado. Eu te pergunto, quem desanimou? Você está. Por que essa euforia toda? Meu irmão, a alma sobe, desce, sobe de novo, cai de novo. É aquela coisa que você, misericórdia. Cadê a sobriedade? Não tem. Cadê a sabedoria? Não tem. Cadê a firmeza, a persistência, a perseverança, a continuidade? Não tem. Não tente pedir para a alma ser constante. Ela não consegue. Ela não tem estrutura para isso. A constância no ser humano está no espírito do homem. Come on, church! Provérbios 18, 14, os versículos que eu mais amo. Provérbios 18, 14. O espírito do homem o susterá na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Vai para o psicólogo para ver. Vai. Gasta o dinheiro que você quer gastar. Você vai ouvir muita coisa boa, mas não vai levantar o teu espírito. Não vai. A palavra de Deus não diz: a alma do homem o susterá na sua enfermidade. Ela fala o espírito do homem, com letra minúscula. Agora, Deus proveu um espírito com letra maiúscula para entrar no espírito do homem e levantar o homem por dentro. Levantar o homem por dentro. Quando o Senhor chega para Ezequiel, diz: filho do homem, põe-te em pé. Em outras palavras, pisa na alma, deixa ela sozinha, levanta aí que eu vou falar contigo. Eu vou falar com o espírito que está dentro de você. Come on, church. Se você ia para casa, desligava a televisão e falava: Espírito de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso. Sabe uma das coisas que ajuda você a crucificar a alma? Jejum. Tira a comidinha. Tira a comidinha do corpo, que a Bíblia chama jejum de afligir as vossas almas com o jejum. Sabe o que o jejum faz? Fica aqui. Não, qual é a hora que eu vou comer mesmo? Meio-dia. Já tá. Que hora é que é? Quanto tempo falta? Será que eu vou aguentar? Vai aguentar, fica calado aí, espera, eu vou trabalhar, daqui a pouco eu te dou comida. Mas falta quanto tempo mesmo? Gente, misericórdia, misericórdia. Nós vivemos dominados pela alma. Nós somos almáticos. E nós não podemos ser almáticos no ministério. Nós não podemos sair dando profetadas por aí, dando palavras que vêm da nossa carne, dando mensagens que vêm da nossa carne, dando direções que vêm da nossa carne. Sabe, eu falo com os obreiros, meu grande desejo com os obreiros é que nós tenhamos uma igreja espiritual, não emocional, não almática, que não sai fazendo coisas da alma, da carne. Sabe, a igreja é infantil porque vive na alma. Nós não podemos ter uma igreja na alma que ministra na alma uns para os outros. Nós precisamos saber o que é andar no espírito. Dia desse, estava uma manifestação tremenda no culto em Chelsea. Do nada, uma irmã saiu no meio da igreja, pegando
um negocinho de lenço e espalhando para os irmãos, espalhando para os irmãos. O Espírito Santo falou, vai lá e acaba com aquilo agora, porque era uma manifestação de Deus, mas a alma ficou com pena dos irmãos. A alma tem pena. Fala comigo, a alma tem pena. Irmão, a alma fala no meio do culto, no meio da glória de Deus, a alma traz uma ideia sensacional. Vai lá espalhar. O Espírito Santo falou, o que é aquilo lá? O que é aquilo lá? O Espírito Santo... Aí eu chamei a irmã com carinho e falei, irmã, não pode distrair, na hora que o Espírito Santo está manifestando, não pode distrair. Ah, não, pastor, mas eu fiquei com pena que as irmãs estavam tudo. Eu falei, mas deixa borrar tudo, a gente não está aqui para... Veja qual é o interesse da alma. Preocupação com o quê? Preocupação com a alma. Fala para mim se a alma, alguma vez, eu te desafio, a alma chegar com o interesse de Deus, com uma revelação de Deus, defender o Espírito Santo, defender o zelo de Deus, defender o desejo, não tem, a alma não consegue, não tem nela, porque é do homem, é da carne. Irmão, o que tem de carne na igreja? É muita carne, irmão, muita carne. É muita carne, muita. Sabe? Então eu queria que você fosse para casa e vamos lá nesse versículo aqui, que é o Mateus 16, né? Pedro não sabia que havia uma agenda em sua alma oculta, escondida na alma. Pedro, assim como nós, ele achava que a alma dele era pura e que os motivos dela eram puros. Irmão, presta atenção, quando Pedro chamou Jesus no cantinho assim, começou a repreender Pedro, ele se achou o máximo. Ele achou, Jesus, você não pode morrer. Eu queria que você imaginasse você lá. Jesus falando que vão prender Jesus, vão crucificar ele, vão matar ele. Se você não queria ser o Pedro, que eu quero defender ele. O meu mestre não, ele não pode morrer. Eu não posso deixar. Será que ninguém vai falar nada? Será que ele vai falar essa história? Não é possível que ninguém vai falar nada. Não é possível que ninguém vai defender ele. Eu vou lá. Só para ser revelado que havia uma agenda oculta. Agendas ocultas no meio da obra de Deus. Agendas da alma no meio dos interesses de Deus. Irmão, tem crente que vai muito para a igreja, muito, mais do que os que não vão, e a gente fica reclamando que os crentes não vão na igreja. Mas tem gente que vai demais para a igreja, você não sabe a agenda. Porque tem uma agenda oculta na alma. Fugir de casa, deixar o marido sozinho. Sim, porque não está tolerando. Não, quer ficar na igreja. Irmão, presta atenção na alma. Ela engana todo. Irmão, não tem uma coisa para enganar do que a alma. Fala comigo, agendas ocultas. Sabe? Pastor orando, pastor ora, você olha para o cara e fala, meu Deus, se esse homem não foi para o céu, olha o tanto que ele ora, e jejuando, mas você não sabe para quê. Você acha que é para Deus? Ele quer fazer uma igreja para ele. Ele está querendo que Deus faça uma coisa para ele. A agenda do jejum é a alma. Eu te pergunto, como é que Deus vai receber esse jejum? Não vai. Diga comigo, não nasceu do Senhor. Cuidado com o que nasce no nosso coração para Deus. Eu, como pastor, tenho a experiência das pessoas chegarem para mim o tempo, pastor, posso fazer isso? Pastor, senti vontade de fazer isso. E eu, Senhor, de onde vem isso? Senhor, de onde está vindo? É a pergunta que eu faço. Porque é lindo o desejo de servir. Por favor, não deixe de querer servir. E se você, mesmo que você venha na alma, eu vou te ajudar a ir da alma para o Espírito. Porque eu quero que você sirva. Você não deve parar de servir. Mas eu quero te treinar a não fazer na alma. Porque Deus não precisa das ideias da alma. Só Pedro não sabia. Sabe qual é o maior choque da vida de Pedro? Ouvir as seguintes palavras: para trás de mim, Satanás. Espera Jesus, você está falando disso com quem? Jesus, você está pensando o quê? Senhor, honestamente, Senhor, dessa vez o Senhor me magoou. Senhor, eu não esperava isso. Pedro, você não sabe o que tem na tua alma. Eu preciso te revelar o engano. Que essa pena que você está de mim, essa compaixão que você está de mim é diabólica, é satânica, ela não vem de mim. Ela usou a tua carne, ela usou o teu sentimento.
para lutar contra um propósito, para eu não ir para a cruz, mas a cruz é o plano dele. A cruz é o desejo dele. A alma não vê os desejos de Deus, ela não vê os interesses do Senhor. Muitos de nós precisam desse choque do Espírito de Deus, nos revelando a agenda oculta da alma em nós. Sabe, a oração certa, diga comigo, a oração certa. Irmão, você tem que orar certo, porque o que tem gente orando, sabe o que é a oração? As agendas da alma. Agora imagina você, eu já não oro, e aí o pouco tempo que eu vou orar, ainda é para defender os interesses da alma. Aí Deus põe a mão na cabeça e fala, Deus fala assim, misericórdia, meu Deus, o que é que eu faço? Porque já não ora. E a única revelação que tem no quarto é defender a alma. Senhor, como eu me sinto? Senhor, até quando? Senhor, eu não entendo. Quem está orando? A alma. A alma. Irmão, o que tem de oração da alma na Bíblia, você não tem ideia. Vou te falar duas. Moisés está lá diante do povo, e o povo pedindo carne. E Moisés quer saber, eu queria morrer. Moisés chega para Deus e fala assim, eu não dei luz a esse povo, eles não são meus filhos, você fez eu carregar eles, eu não tenho como dar carne para 2 milhões de pessoas, já que você quer tratar assim, me mata. Quem você acha que está orando? Desesperada, debaixo do peso da responsabilidade. Sabe a mãe que fala assim, eu não aguento mais essa família, não aguento. Se eu pudesse, eu sumir daqui. Quem está orando? Quem está falando? Eu não aguento esse casamento, eu não aguento. Irmão, a alma não aguenta. Alguém diz, a alma não aguenta nada. E, por favor, não bota essa carga na bichinha, porque ela não vai aguentar. Deus não chamou a alma para aguentar nada. Deus chamou a alma para ficar atrás do Espírito, carregada pelo Espírito, fortalecida pelo Espírito, guiada pelo Espírito. Eu fui chamado para viver a vida no Espírito e não na alma. Quando você estiver orando, pergunta para o Senhor, quem está orando, Senhor? Meu Espírito ou minha alma? Tá? Irmãos, o terreno da alma, infelizmente, é o terreno do maligno. Tá? O maligno não tem dificuldade de nos enganar quando nós estamos operando em nossa alma. Ele conhece os nossos interesses, irmãos. Sabe, a mensagem do diabo encontra ressonância em nossa alma. Irmãos, a mensagem do inimigo encontra ressonância numa alma que quer vingança. Se eu pudesse, o diabo, eu te ajudo. Olha, faz assim, o plano é esse. Quer se vingar? Faz assim. Irmão, o diabo, tipo assim, ele não tem como trabalhar no espírito, mas na alma. Irmão, na alma é a oficina dele. A alma é a oficina do maligno. Sabe, as vinganças, irmãos, as pirraças. O que é uma pirraça? Irmão, é uma coisa silenciosa que a pessoa decide só aqui. Tá bom, então deixa comigo que você vai ver como é que eu vou fazer. Não fala nada. Aí o marido só vê aquela coisa estranha assim, agindo daquele jeito, e você não sabe por quê. Ou então a mulher também, ela fechou a cara, está agindo daquele jeito, ela nem sabe por quê. Ela pensa, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não. Eu te fiz alguma coisa? Não, você não fez nada. Não. Passou alguma? Não passou nada, já falei que não passou nada. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu queria viver menos na minha alma. Eu quero viver menos na minha alma. Quem quer me acompanhar? Pedir a Jesus, tem misericórdia. Deixa eu ser espiritual. Me revela as agendas da alma. Irmão, carências da infância. Você está com 24 anos, ela está lá. Coisa lá de 3 anos de idade. Para com isso. 45 anos. Eu nunca tive uma boneca. Misericórdia. Nunca tive uma boneca. 60 anos de idade. Compra a boneca para a irmã, pelo amor de Deus. Nunca teve a boneca. Louvado seja o Senhor. Fala se não é verdade, irmão. O sonho da minha vida era ter... really? De onde vem isso aí?
de um desejo que tinha quando era 4 anos de idade. Irmão, a alma não esquece a agendinha dela. E outra coisa, a bichinha fica esperando a vida. Eu não quero morrer. Eu tenho fé em Deus que eu não vou morrer sem misericórdia. Abandona isso. Sabe, se fosse uma coisa do Espírito, uma revelação de Deus, uma promessa de Deus que vai se cumprir, sim, eu espero até morrer, mas a alma, cala a boca, põe o pirulito na boca, vai dormir. Alguém fala assim, Senhor, me desapega das agendas da minha alma. Fecha os olhos um minutinho, nós vamos orar aí onde você está. Há um Espírito que habita em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo. Pega pela nossa mão e nos tira do domínio da alma. Pega-nos pela nossa mão e nos leva adiante. Alguém diz, me liberta, Senhor. Não é de demônio hoje não, é da minha alma. Me liberta, Senhor, das carências da minha alma, das agendas ocultas que ela nunca satisfez e que ela continua pedindo. Não abre mão. Me liberta, Espírito Santo. Libera o teu povo, eu declaro, teu povo sendo liberado da alma essa noite. Todas as amarrações da alma, os clamores da alma, as agendas da alma sejam deixadas para trás. Alguém fala para Deus, Senhor, eu deixo para trás as agendas da minha alma, eu vou ensinar a minha alma a seguir adiante. Alma, larga o que está para trás e segue adiante. Segue adiante, alma, segue adiante. Deus tem um caminho novo para ti. Sai daí. Em nome de Jesus. Deixa eu te falar. Por isso é tão fácil sermos enganados por profetas, palavras, visões e profetadas. Por quê? O diabo já conhece a agenda na alma de algumas pessoas. Então ele usa pessoas para falar aquilo que ela está querendo ouvir. Aí ela ainda dá testemunho agradecendo a Deus. Um engano total no meio da igreja. Engano. Aquilo era carne pura. Uma alma falando com a outra. Aí o inimigo entra nele. Irmão, se o inimigo perder uma oportunidade dessa, ele não é inimigo. Porque a gente vive na carne. Andai no Espírito, e não satisfareis a cobiça, as agendas, os desejos, as carências da alma ou da carne. Você tem que andar no Espírito. Você tem que checar a sua alma diante do Senhor, sabe? Que insatisfação é essa? Que insatisfação é essa? Que desejo é esse? Que coisa é essa que está dentro de mim? E Deus está falando, é a tua alma gritando, é ela esperneando. Irmão, sabe aquela criança que esperneia no mercado? Que para todo mundo no mercado? Você pode dizer assim, eu jamais quis ter um filho desse. O que você não sabe é que às vezes sua alma é assim. E que ela não faz tanto barulho, mas lá dentro de você, ela não abre mão. Irmão, eu vou falar para você. Eu tenho orado pela minha alma e falo, Senhor, tem misericórdia em mim. Senhor, tem misericórdia. Salva essa alma perdida. Eu queria falar da salvação em 3 estágios. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos na cruz. O nosso espírito foi salvo e o nosso espírito está salvo. O nosso corpo, ele só vai ser salvo no dia da glorificação, quando o nosso corpo será transformado. Aquele vai ser o dia da salvação do nosso corpo, ainda não é hoje. Nós ainda vamos ser salvos no corpo, mas a alma está sendo salva hoje. Todo dia no culto, Deus está tentando salvar a alma, santificar a alma, liberar a alma, sabe? É isso que Jesus fala, vocês terão a salvação das vossas almas. E por isso nós estamos aqui. Então, eu quero terminar com essa palavra. Como desbloquear o caminho do Espírito? Jejum, jejum, jejum. Um dos propósitos do jejum é enfraquecer a alma, negar a agenda dela, tá? Outro propósito do jejum é desaprender os caminhos aprendidos da alma, o treinamento que a alma fez na mente e nas emoções. Sabe onde está isso? Em 2 Coríntios capítulo 10, verso 5. Eu queria que você olhasse isso. Isso aqui é um treinamento da alma. E a gente, quando estiver jejuando, você deve apresentar isso ao Senhor. Senhor, destreina a minha alma. Destreina a minha alma dos caminhos que ela aprendeu. Caminhos aprendidos da alma. Tá?
Caminhos aprendidos da alma. 2 Coríntios 10, o versículo 5. Aliás, o 4 fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Porque, olha que tremendo. Não adianta lutar com a alma com as armas da alma. Porque as armas dessa guerra não são carnais. Então não adianta usar um psicólogo, um psicanalista, uma teoria de Jung, uma teoria de tal, sabe, pode iluminar algumas coisas, irmão. Se não gostasse, eu não estudava. Mas não resolve. Porque não se usa armas carnais para lidar com um problema espiritual. Tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para quê? Demolição de fortaleza. Onde é que elas estão? Na alma. As fortalezas estão lá, sabe o que? Caminhos neurais, como eles chamam. Sabe, caminhos aprendidos. Eu aprendi que todo mundo me rejeita, eu sou um rejeitado. Se você não expulsar o espírito da rejeição, você vai ficar pagando visita lá até morrer. E a rejeição não sai. Aí te dá um remedinho também, para ajudar. Se esquecer. Dormir com a rejeição. Mas ele nunca vai tirar ela. Porque a rejeição é um espírito, é um demônio. As armas da nossa milícia não são carnais. E elas derrubam forte. Sabe o que mais que elas derrubam? Raciocínios. Onde é que aprendeu isso? A alma, filho. A alma aprende os caminhos. Quando você olha para mim dessa maneira, é porque você está falando isso. Quem te ensinou isso? Quem te falou? Você aprendeu esse raciocínio. Outro versículo que eu queria introduzir nesse momento é Isaías 53:6, só vou mencionar. Se quiser abrir, tudo bem, mas olha, a palavra diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviavam. Nós éramos desviados como ovelha. A palavra diz assim: cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Um vai para as drogas. Gosto. Esse foi o caminho que eu peguei. O caminho de quem pegou esse caminho? A alma. O outro pegou o caminho da bebida. Foi esse o caminho que pegou. O outro pegou o caminho de gastar, o outro pegou o caminho de roubar, o outro pegou o caminho sexual, dos pecados sexuais. Irmão, a alma escolhe o caminho da podridão. Ela escolhe o caminho. Apresenta os caminhos da alma ao Senhor. Você conhece a sua. Eu espero que você conheça. Eu acho que você conhece, porque ela te dá trabalho. As áreas que ela te dá trabalho, é os caminhos onde ela escorreu. Então você tem que ensinar a alma a desaprender o caminho aprendido. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes eu estou vendo um filme, né? E a gente sempre termina vendo o que o mundo é, né? Porque o homem no filme, ele está tendo uma crise, né? Então o que ele faz? Ele vai na mesinha do uísque e derrama. Por quê? Porque eu estou estressado, eu tenho que ir, né? Ele vai lá e bebe. Aí o que ele faz? Ele vai para a janela e acende um cigarro. Por quê? Ele está, entendeu? Qual é o caminho que a alma dele está dizendo? Quando eu estou triste, quando eu estou mal, você me dá uma bebida e você me dá um cigarro. Esse é o caminho, entendeu? Esse é o caminho. Esse é o Deus que me consola. A alma tem os deuses dela. Eu queria que você perguntasse para a sua alma: quem é que te consolou a vida inteira? Como é que você sai de problemas? Na tua cabeça, o que você escolheu para te tirar de problemas? Ai, irmão, é uma variedade infinita. É uma variedade incrível. Então eu queria que você observasse a sua alma. Você observa ela? Você analisa as emoções dela, os impulsos, os pensamentos, os raciocínios. Você tem que analisar isso baseado na pureza de Deus. Eu quero mencionar aqui, rapidamente para terminar, Romanos 8,14, porque diz assim, Romanos 8,14, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pare de ser guiado pela alma. Não tem como você ser guiado pelo Espírito e pela alma ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você segue o Espírito, ou você segue a alma. Vai ter essa guerra o tempo todo. Sabe, você precisa, para ter discernimento espiritual, você tem que sair do terreno da alma. Nunca você vai discernir. Quem quer discernir? Quem sabe o que é discernimento de espírito? Quem quer revelação, discernimento do espiritual? Não é na alma. Você tem que sair. Andar no Espírito não é andar nos sentimentos, não é andar nos impulsos, nas precipitações. Andar no Espírito
é andar na crucificação da alma, para que o Espírito de Deus comece a operar livremente, o computador comece a funcionar, não fica meia hora esperando para poder pegar o fio espiritual. Vamos orar aqui no altar, diante do Senhor, e pedir libertação da alma, porque é isso que o Senhor veio fazer essa noite. Pai, louvado sejas Tu, Deus da minha libertação, Deus da minha cura, Deus que me revela que há uma parte dentro de mim que tem agendas próprias. Nesse altar nós viemos render ao Senhor as agendas ocultas da nossa alma. Ela foi carente, Senhor, ela foi maltratada, ela ficou insatisfeita, ela não teve isso, ela não teve aquilo, e ela continua clamando por essas coisas. Ela continua pedindo consolo, pedindo ajuda, pedindo companhia, pedindo reconhecimento, querendo se vingar. Senhor, 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 olha as agendas da nossa alma. Revela isso para nós, para cada um de nós. Senhor, o Senhor sabe que a criação gerou essas agendas em nós. O ambiente de casa onde fomos formados. A cultura formou isso em nós. Senhor, às vezes a própria igreja ajudou a formar coisas em nós. Não é uma revelação do Senhor. Eu peço agora uma cura na alma. Quem quer a cura na alma? Quem quer a cura do Espírito de Deus? E fala para o Senhor aí, passa o sangue agora. Vai tirando agora, vai eliminando agora, vai eliminando, vai eliminando. Vai eliminando tudo aquilo que não é do Senhor, que não é do Senhor. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando. Cura a alma agora, cria a alma, cria a alma, cura 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 a alma. Cura a alma nessa noite. Liberta-me da minha alma. Vai, passa ela pelo fogo. Vai derretendo as cadeias. Vai queimando as agendas. Agendas impuras. Agendas de pirraça. Agendas de vingança. De falta de perdão. Agendas de clamores que não são puros, que não são justos. Senhor, todo endurecimento da alma, vai limpando agora. Tu és Deus, eu creio que Tu és a cura. Eu creio que Tu és a cura. Tu és a cura da alma. Tu faz isso curando o Espírito, entrando no Espírito. Alguém pede a Ele, me dá a vida no Espírito. Me dá a vida no Espírito, me dá a vida no Espírito. Eu quero me encher do Espírito. Eu quero me encher do Espírito. Quem quer se encher do Espírito? Quem quer receber o Espírito? Quem quer receber o Espírito? Vem nessa noite, vem nessa noite, vem. Vem nesta noite, vem nessa noite. Vem nessa noite, vem nessa noite, vem nessa noite. Vem nessa noite, vem nessa noite. Vem nesse lugar nos encher. Vem nesse lugar. Desliga as amarras da alma. Desliga. Vai curando. Vai desfazendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Limpa a alma, Senhor. Satisfaz ela. Porque o Senhor é a satisfação dessa alma. Ensina ela a se satisfazer no Senhor. Ensina ela a se satisfazer no Senhor. Não na comida. Não nos filmes. Não na diversão. Não em relacionamentos. Mas no Senhor. Alma, o teu alimento é o Senhor. A alma te satisfaz com Jesus. Ele é o alimento da alma. Alma, satisfaz-te com Jesus. Ele é o teu alimento. O único alimento que você precisa é Ele, alma. O único alimento que você precisa é Ele. O único alimento que você precisa é Ele. O único alimento que você precisa é Ele. Eu proclamo agora o sangue de Jesus descendo em cada alma nesse altar. O sangue de Jesus vindo nas fortalezas da alma. Na mente. Vem agora, Senhor, libertar a mente das fortalezas da alma. Eu proclamo as armas espirituais dos anjos estão em ação nesse altar. E eles estão quebrando correntes. Quebrando correntes na alma. Quebrando correntes na alma. Eu declaro as almas libertas nessa noite.
das correntes, das carências, dos jugos. Disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Alma, descansa em Jesus. Alguém fala para ela: alma, descansa em Jesus. Vai, descansa em Jesus. Descansa em Jesus, vai, alma, descansa em Jesus. Descansa nele, vai, descansa nele. Descansa nele, descansa nele. Agora sabe o que nós vamos pedir? Espírito Santo me enche. Espírito 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 me enche nesse lugar. Alguém disse para ele: eu me rendo a ti. Tu és o Espírito operacional da minha vida. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Eu me rendo a ti. Vem controlar todo o meu ser. Vem, Espírito Santo. Controla essa alma. Controla o pensar dela. Controla o falar dela. Controla o sentir dela. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Tu és o Espírito da igreja. Toma posse dela. Tu és o Espírito da igreja. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Doce Espírito de Deus, seja bem-vindo. Doce Espírito de Deus, seja bem-vindo. Alguém diz: Senhor, eu vou orar. Sim, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, porque eu quero ser cheio do Espírito. Eu preciso ser cheio do Espírito para vencer a minha alma. Tirar a minha alma do buraco, tirar ela da depressão, tirar ela da carência, tirar ela dessa coisa que ela fica presa lá. Eu só preciso do Espírito de Deus, no meu espírito, para tirar a minha alma. Eu declaro que o Espírito de Deus está vindo nesse lugar, libertar as nossas almas, libertar nossas almas. Vem sobre nós agora, Espírito de Deus. Vem sobre nós agora. Controla essa alma, controla essa alma, controla essa alma, controla essa alma, controla essa alma. Em nome de Jesus. Tu és o que satisfaz a minha alma. Tu coloca paz nela, tu dás a paz nela. Não só isso, tu traz alegria nela. Tu faz ela se alegrar. Ela pula de alegria quando ela está cheia do Espírito. Quando ela está cheia do Espírito. Quando ela está cheia do Espírito. Eu abençoo a tua alma essa noite. Seja ela cheia do Espírito. Seja cheio do Espírito. O teu Espírito seja cheio do Espírito. Vamos orar uns pelos outros. Você pode dar sua mão com alguém e dizer: enche ele do Espírito, enche ela do Espírito. Ministra o teu Espírito sobre ele agora. Ministra sobre ela que está do meu lado, da minha esquerda, da minha direita. Ninguém fica sem pegar na mão de ninguém. Quem está lá no fundo, vem para frente. Come on. Vocês têm que se unir aqui a nós. Pega na mão de alguém, recebe uma bênção da mão de alguém. O Espírito de Deus está movendo aqui agora. Recebe ele. Ele está passando de mão em mão. Passando de mão em mão. Alguém fala: enche meu irmão. Enche ele do Espírito. Enche agora. Come on, church. Ora um pelo outro agora e deixa o Espírito descer. Espírito, o teu povo te recebe. Espírito, o teu povo te recebe nesse altar. Espírito de Deus, esse lugar é teu. Espírito de Deus, estamos aqui para viver a vida no Espírito e não na alma. Vem sobre nós. Cura a alma agora. Quem cura a alma é o Espírito. Vem, poderoso Espírito de Deus. 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 Vem encher agora. Vem encher a igreja. Vem dar força à igreja. Vem renovar a igreja. Espírito Santo, tu és o Espírito operacional da igreja. Tu és o Espírito operacional. Tu és o Espírito operacional. Tu és o Espírito operacional da igreja. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito, vem sobre a igreja, vem sobre o homem, vem sobre a mulher, vem sobre o jovem, vem sobre a criança. Yes. Eu vou navegar não é na alma não, Espírito. Eu vou navegar no Espírito. Eu não vou navegar na minha alma, eu vou navegar no Espírito de Deus. No Espírito de Deus. No Espírito de Deus. Navegarei, eu navegarei o oceano do Espírito, e eu vou ser cheio dele, eu vou ser cheio dele, e ali adorarei, e eu te adorarei, Senhor, em uma explicação. Vem sobre mim, vem sobre nós,
Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, vem como vieste em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e enche-nos nessa noite, e enche-me, dá-me vitória sobre a minha alma, Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre este lugar, vem com Pentecoste, e enche. Não sei se você pode orar em línguas, mas se você puder, que tchau que tchau que chá, cheka tchau tiria katasa, rioreke ta choroboridasa, rioketa kasakarabarabahai. Essa é a língua do Espírito que opera em mim. Rioke kache shoketa. Essa é a língua do Espírito que flui do meu espírito. Não é a minha alma que fala, é o meu espírito. Muito real é o teu poder. Venha ele sobre nós, venha o teu poder sobre nós, venha a tua unção sobre nós. Batiza com o Espírito Santo, libera as línguas, renova agora o fogo do Senhor em cada vida nesse lugar. Eu te libero, Espírito Santo, eu te libero sobre o povo do Senhor, eu te libero sobre o povo do Senhor, contra a agenda da alma, contra a agenda da carne. Eu te libero, Espírito de Deus, toma conta, Espírito Santo, toma conta. Essa é a língua do Espírito, não é da alma, é do Espírito. Essa é a língua. É nessa língua que eu vou vencer, é nessa língua que eu vou vencer a alma. Recebe o Espírito de Deus, recebe o Espírito de Deus, recebe ele. Pode receber. Recebe o Espírito de Deus, recebe ele. É ele que te dá força, é ele que te dá poder, é ele que te dá discernimento, é ele que te faz um homem e uma mulher de Deus. É o Espírito de Deus. Louvado seja Espírito Santo, seja bem-vindo. A igreja recebe o Espírito Santo nessa noite. A igreja recebe o Espírito da igreja. Esse é o Espírito da igreja. Esse é o Espírito da igreja. Nós recebemos o Espírito da igreja. Seja bem-vindo. Opera os teus milagres, opera os teus sinais, opera a tua libertação, opera a tua obra maravilhosa. Seja bem-vindo à tua obra maravilhosa essa noite nesse lugar. Traz a interpretação das línguas, traz a revelação das línguas nesse lugar. Traz os dons espirituais nesse lugar. São os dons espirituais, não da carne, do Espírito de Deus. Eu libero os dons do Espírito de Deus. Crente, recebe os dons do Espírito de Deus. Crente, recebe os dons do Espírito de Deus, pois é o Espírito de Deus que está aqui nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado, ei. Muito obrigado. Espírito, que desce como fogo, vem me encher toda essa semana, vem como em Pentecostes. E enche-me. Deixa o Espírito encher você, deixa ele transbordar em você, deixa ele encher você até a tampa. Aleluia. Quem recebe o Espírito de Deus aí? Quem dá graça por ele em nossa vida? Nós não temos o Espírito da carne em nós, muito menos um demônio operando em nós. Nós temos o Espírito de Deus. Nos leva para a oração, nos leva para a adoração, nos leva para a Bíblia, nos leva para a presença de Deus, nos leva para a pureza,
nos santifica o Espírito de Deus. O Espírito da nossa alegria, o Espírito da nossa vitória, Ele renova a igreja. Ele renova a igreja. Alguém diz comigo assim: seja bem-vindo, Espírito Santo. Na minha alma, seja bem-vindo. Nos meus pensamentos. Ei, esse é o nosso Espírito. Esse é o nosso Espírito. I'm proud to receive the Holy Spirit. I'm proud to receive the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, because I can operate on you. You are my system. You are my operational system. Não vou operar na minha alma, não vou operar nas minhas emoções, vou operar no Espírito de Deus. Não vou responder na carne, não vou responder nas emoções, vou responder pelo Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Esse é o Espírito da igreja. Esse é o Espírito da igreja. Leva ele para casa, leva ele com você. Eu declaro que a graça do Senhor Jesus, eu declaro que o amor do Pai, eu declaro que a comunhão do Espírito de Deus vai com você para te dar vitória em nome do Senhor Jesus.